Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 181, hoje é sexta-feira, 29 de abril de 2022. Iniciando o nosso Conexão Geo dessa sexta-feira com a síntese da geopolítica da semana, dia 65 do conflito na Ucrânia. Destaco na semana alguns eventos, inicialmente a visita no último domingo do secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, e do secretário de Defesa, o secretário Lloyd, a Kiev. Eles foram, inclusive, de trem, né? Se encontraram com o presidente Zelensky, e um dado interessante é que no dia seguinte da volta dele, na segunda-feira, várias estações de trem e linhas de trem que foram utilizadas ali próximas de Kiev foram atacadas pelos russos. Aliás, os russos estão utilizando dessa tática de agora atacar diretamente o sistema logístico, né, dentro da Ucrânia, ou seja, trens e estradas, para dificultar a chegada de reforços, inclusive do Ocidente, para a frente de combate que está na região do Donbas, né, a frente principal de combate do Donbas e também ali o sul, na região de Kherson. Mas voltando à visita do secretário de Defesa dos Estados Unidos, secretário de Estado, no domingo, o que me chamou muita atenção foi na segunda-feira, quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, na Alemanha, se encontrando com representantes de outros 39 países da OTAN, da Europa, que não são da OTAN, etc., discutindo como fazer em relação à Rússia, novas medidas contra a Rússia. E a mudança de postura dos Estados Unidos com relação a esse conflito ficou, para mim, muito clara, né? O secretário de Defesa dos Estados Unidos falou claramente que temos que garantir a redução da capacidade militar da Rússia, de modo que eles não façam mais isso nos próximos anos ou daqui para frente. Ou seja, é realmente uma nova fase do conflito. Os Estados Unidos identificaram uma possibilidade de enfraquecer a Rússia de maneira bastante considerável e resolveram usar, de uma certa forma, a Ucrânia para isso. Eu estou bastante preocupado, estou mais preocupado essa semana do que estava nas outras. Talvez esta seja a semana de maior preocupação, porque a Rússia obviamente está reagindo, né, em termos militares na fronteira, com fortes ataques. Por outro lado, a Ucrânia se sente fortalecida, recebendo toda essa ajuda do Ocidente. Ontem, o presidente Biden já falou em 33 bilhões de dólares, somando ajuda econômica, ajuda militar e ajuda humanitária para a Ucrânia nos próximos 5 meses. 33 bilhões de dólares. É muito dinheiro. Os Estados Unidos jogando muito dinheiro para a Ucrânia, armamento, etc. Outros países da Europa também apoiando a Ucrânia, outros países da OTAN também apoiando a Ucrânia com armamento. E o resultado disso, com certeza, mais destruição do país, mais mortos, mais feridos, mais sofrimento. E o que eu fico pensando como é que pode os Estados Unidos e os outros membros da OTAN acharem que será fácil, será simples reduzir a capacidade militar da Rússia, a segunda potência militar do planeta? É importante lembrar isso. A Rússia é considerada pelos especialistas, think tanks especializados, a segunda maior potência militar do planeta, inclusive ainda acima da China. A China ainda, para os especialistas, ainda não ultrapassou a Rússia como potência militar. Ou seja, não será fácil reduzir a capacidade militar russa assim em pouco tempo, o que acaba coincidindo com algumas declarações de generais americanos e de altas autoridades dos Estados Unidos, que esse conflito não vai parar agora, esse conflito pode sim se arrastar para 2023. Muito preocupante, não estou vendo o discurso de sentar para negociar, não estou vendo os Estados Unidos puxando pela negociação. A impressão que fica até que o Antony Blinken foi dizer isso para o presidente Zelensky pessoalmente, para ele sustentar que os Estados Unidos vão ajudá-lo, ou seja, dando aí mais incentivo para o presidente da Ucrânia sustentar essa guerra que está cada vez mais cruenta.
Por outro lado, o Putin, como eu já tenho falado muito, não pode sair desse conflito com um ar de derrota, ele tem que sair com um ar de vitória. Todo o desenho agora da estratégia russa mostra a conquista, a ideia de conquistar totalmente a região do Donbas, aquela região do leste da Ucrânia, região muito rica da Ucrânia, né, antes dessa destruição toda, antes de 2014, uma região industrial, produção de aço, minas de ferro, minas de carvão, ou seja, muitas indústrias ali na região leste da Ucrânia, muito importante para o país, e parece que o Putin vai consolidar a conquista dessa região toda, onde estão as repúblicas separatistas, né, de Donetsk e Lugansk, e já surgindo algumas coisas sobre uma terceira república, que seria a República de Kherson, ao sul, lembro que fica perto ali da Crimeia, importantíssima para o fornecimento de água doce para a Crimeia, foi um dos primeiros principais objetivos militares que a Rússia atacou e conquistou. Então, já estamos falando também de uma terceira república ali ao sul. Mariupol, como eu já tinha falado na semana passada, está apenas pela siderúrgica de Azovstal, ou seja, os remanescentes ali do batalhão Azov e mais alguns ucranianos ali escondidos por baixo da siderúrgica, mas a cidade de Mariupol, o principal porto do mar de Azov, já de domínio praticamente pleno por parte dos russos. Também em relação ao conflito, alguns ataques ucranianos dentro do território russo. Essa semana vimos vários ataques a posições russas em território russo, perpetradas, obviamente, pela Ucrânia, estações de logística, né, pontos logísticos, pontos militares e também de reabastecimento, ou seja, de abastecimento de petróleo, de combustível, né, a Ucrânia tentando acertar instalações aí estratégicas ali nas províncias russas próximas da fronteira com a Ucrânia. Então, além dessa questão do ataque da Ucrânia dentro do território russo, também observamos alguns ataques, algumas explosões ocorrendo dentro da região da Transnistria, que é uma região do leste da Moldova, aquele país vizinho à Ucrânia, um país bem pequeno, não faz parte da OTAN, Moldova não faz parte da União Europeia, já fez parte da União Soviética, tem uma região ali onde tem tropas russas dentro da Moldova e alguns especialistas acham até que essas explosões na região da Transnistria, na realidade, foram perpetradas pelos próprios russos para justificar o envio de mais tropas russas para proteger os habitantes da região da Transnistria, que fica dentro da Moldova, e, em sequência, conquistar totalmente a Moldova. É complicado a gente afirmar isso, né, porque temos ali um caminho terrestre ali ainda de posse, né, da Ucrânia. O resto do sul da Ucrânia ainda está de posse dos ucranianos, principalmente a cidade de Odessa, a cidade portuária de Odessa, importantíssimo, o maior porto da Ucrânia, já foi o maior porto da União Soviética. Então, na parte militar, vamos aguardar. Mas, no cômputo geral, eu sigo muito preocupado nos caminhos desse conflito. A Europa sendo levada a esse conflito que está ganhando mais, digamos assim, mais força, inclusive com fechamento de gás também para a Polônia e para a Bulgária essa semana, que o Putin determinou, porque não estavam pagando em rublos. Já escutei que a Alemanha e Itália já estão providenciando pagar o gás em rublos, porque também não querem ficar sem o gás russo, ou seja, a importância do gás russo para a Europa, isso aí a gente não pode esquecer. Ou seja, a Europa vai sofrer muito, não apenas a Ucrânia, mas a Europa vai sofrer, sem esquecer, obviamente, os países mais pobres de África e de Ásia, que dependem, por exemplo, do trigo ucraniano, do próprio trigo russo. Então, são questões que a gente tem que levar em consideração. E lembrando, 9 de maio, o dia da vitória na Segunda Guerra Mundial, um dia importantíssimo para a Rússia, muito comemorado na Rússia. Até lá, Putin precisa de uma vitória clara, de um prêmio para entregar para os russos. Vamos ver exatamente que prêmio é esse. Segunda parte do nosso Conexão, trago a questão da crise no Oriente Médio. Já tenho falado aí do conflito que está ocorrendo em Israel, entre as forças israelenses e os palestinos. E hoje, sexta-feira, 3.000 militares israelenses estão mobilizados ali no entorno, em Jerusalém, especificamente,
no entorno da mesquita de Al-Aqsa, que é considerado o terceiro mais importante templo da religião muçulmana, e hoje é chamado do Quds Day pelos palestinos, uma data que é a última sexta-feira do Ramadã muçulmano. Foi criada essa data pelos iranianos, do Ayatollah Khomeini, em 1979, em apoio aos palestinos, contra os israelenses. Então, esperado hoje muita violência, espero que não ocorra, ali em Jerusalém, especificamente na região da mesquita de Al-Aqsa. Também essa semana tivemos na terça-feira um depoimento do secretário de Estado Blinken, saiu da Ucrânia, voltou para os Estados Unidos, e ele prestou depoimento perante o Congresso americano na terça-feira, e especificamente sobre a questão do Irã e do acordo, das negociações, o Blinken defendendo que os Estados Unidos volte para o acordo do programa nuclear iraniano, um tema que eu tenho falado bastante aqui, e ele fez uma declaração preocupante, porque o Antony Blinken disse que o Irã alcançar a capacidade de ter armas nucleares já não é mais uma questão de anos, mas uma questão de meses. Então, acho que isso aí foi muito significativo, digamos assim, bem forte, e fica a preocupação. Na minha avaliação, já tenho falado isso várias vezes, Israel não vai permitir que o Irã tenha arma nuclear. Então, como que os próximas semanas, muito importante para vermos como fica essa questão do programa nuclear iraniano. Na parte do estamos de olho, seguimos aí preocupados com o Afeganistão, obviamente. Os Estados Unidos não liberam aqueles 7 bilhões de dólares do governo afegão que estão retidos nos Estados Unidos. Eles não liberam porque não reconhecem o governo do Talibã, mas, por outro lado, muito sofrimento no Afeganistão, com aqueles milhões de afegãos morrendo de fome, ou seja, uma grande crise, uma grande tragédia humanitária, na verdade, que não sabemos onde vai dar, mas seguimos acompanhando. O caso do Covid na China, falamos na semana passada, digamos assim, agora os olhos, a atenção maior está sobre Pequim, o impacto da paralisação de Xangai pelo lockdown, um impacto grande na economia global. O Porto de Xangai é o porto mais importante do mundo, obviamente afetando vários processos industriais, inclusive fornecimento de semicondutores, ou seja, muita coisa atrasada, muitos navios esperando ali para atracar no Porto de Xangai para receber material e equipamentos e produtos, containers, lá em Xangai. Mas o lockdown está preocupando, em termos econômicos, e em Pequim a mesma coisa. Ou seja, Pequim já está na véspera de tocar um lockdown também, como em Xangai. Ou seja, o Partido Comunista Chinês, é importante vocês registrarem isso, o maior inimigo do Partido Comunista Chinês não é o Ocidente. O maior inimigo do Partido Comunista Chinês é a massa de insatisfeitos silenciosos dentro da China. Isso precisa ficar bem claro para a gente entender melhor certas atitudes do governo, certas atitudes do PCC. Então, a cena que nós estamos vendo aí da população em Pequim sendo testada 3 vezes por semana, milhões de habitantes em Pequim, é uma coisa inacreditável, são cenas realmente impressionantes. Outro ponto também que estamos de olho no prosseguimento das eleições na França. No último domingo confirmou a vitória do presidente Macron, a reeleição dele como presidente, 58% a 41%, mas vimos aí um aumento proporcional dos votos da direita, um aumento proporcional dos votos da Marine Le Pen, e eu falo de prosseguimento das eleições francesas porque em junho teremos a renovação de todo o parlamento francês, A Câmara a Assembleia Nacional Francesa, Assembleia Legislativa na França, 577 deputados serão substituídos. E isso ocorrerá em primeiro turno dia 12 de junho, segundo turno dia 19 de junho, e há aí uma expectativa da esquerda de tentar mobilizar a esquerda no sentido de conseguir a maioria, o que seria horrível para o governo do Macron, para o segundo governo do Macron, ter aí um parlamento contrário ao seu governo. Vamos seguir acompanhando, estamos de olho. Outra notícia também, essa semana, uma grande parada militar na Coreia do Norte sempre incomodando, sempre chamando atenção. Lembrando que o novo governo da Coreia do Sul, o governo conservador da Coreia do Sul, assume o novo presidente, assume dia 10 de maio, estamos próximos, e, obviamente, o Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, mostrando a força da Coreia do Norte, mostrando os mísseis balísticos, falando que vai aumentar o programa de mísseis. Ou seja, é uma questão muito... a Coreia do Norte não pode ser esquecida, o governo Biden não conseguiu
conseguiu fazer nada até agora com relação à Coreia do Norte, falta de espaço, digamos assim, na agenda dos Estados Unidos em relação a esse tema, mas é um evento importante que nós temos que seguir acompanhando. O último do quadro do Estamos de Olho, a questão da compra do Twitter pelo Elon Musk, é um tema muito polêmico, confirmou essa semana, 44 bilhões de dólares. Já vi alguma coisa no noticiário dizendo que pode ser que o Musk até mude de ideia, eu acho que não muda mais de ideia, por tudo que ele já tem postado, já tem falado, etc. Eu acho que isso aí já não tem volta, e fica a discussão, uma discussão importante sobre o homem mais rico do planeta ter aí uma rede social. O Elon Musk tem falado, já falou isso várias vezes, que a ideia dele, na verdade, é trazer mais equilíbrio, mais liberdade dos dois lados, né? Ele tem uma frase interessante, que uma política de uma plataforma social ela é boa quando os 10% mais radicais de esquerda e os 10% mais radicais de direita estão igualmente descontentes. Trouxe essa fala aí do Musk. É um tema super relevante, vamos seguir acompanhando. E fechando o nosso Conexão dessa semana, ontem saiu o número do IBGE em relação à questão de empregos no Brasil, saldo positivo novamente em março. É verdade, sim, que reduziu em relação a março do ano passado esse saldo positivo, mas é um saldo positivo, 136 mil novos empregos em termos de saldo positivo em março, carteira assinada. Total desses 3 primeiros meses de 2022, janeiro, fevereiro e março, 615 mil novos empregos no Brasil. Eu acho que sim, sempre uma boa notícia, eu vejo sempre o lado positivo disso, e é com ela que fecha o nosso Conexão 181, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana até a próxima sexta-feira, pedindo a todos que, se gostaram, compartilhem, ajudem a divulgar. Precisamos discutir essas questões geopolíticas aqui no Brasil. O Brasil não pode ficar apenas preocupado com as questões internas, tem muita coisa séria acontecendo no mundo, e aí peço que considerem compartilhar esse podcast. Muito obrigado a todos, até a próxima sexta-feira.